dia, turma do 5º ano! Como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Vamos para mais um dia de aula, mais uma semana de atividades. Então, hoje, segunda-feira, a nossa aula de ciências. Vamos dar continuidade ainda ao mesmo assunto. Mas antes da gente começar a aula, vamos pedir a proteção a Deus, agradecer por mais um dia, por mais uma semana, pedir a bênção de Deus para que abençoe nossa família, nossa escola e nossas atividades. Então vamos fechar os olhos e fazer a oração do Pai Nosso de proteção e agradecimento a Deus. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá. O assunto de ciência ainda é o mesmo. Estamos na página, as atividades serão páginas, a explicação, na página 41, que vocês já tiveram na última aula, uma explicação dessas duas páginas, mas agora vocês irão responder na página 42 e 43 as atividades. Então, para isso, a gente vai relembrar as páginas 40 e 41, certo? A alimentação equilibrada. Então, vamos começar falando sobre alimentação equilibrada. Então, antes das atividades, vai ter uma explicaçãozinha e um vídeo para que vocês relembrem a importância e identifiquem esses nutrientes que são importantes para a nossa vida, para que a gente viva um momento e uma vida equilibrada, com a nossa alimentação. Para isso, a gente precisa ter conhecimento, saber o que realmente pode, o que realmente não pode, Bom, começando na página 40, quando a gente fala de alimentação equilibrada, a gente observa logo aqui na imagem, uma mãe amamentando seu filho. Então começa por aí, a gente começa a receber os nossos nutrientes quando a gente tem acesso ao leite materno. Então, nos primeiros 6 meses de vida, o bebê deve se alimentar apenas com leite materno. Por quê? Porque diferente do leite materno, nenhum outro alimento ao grupo de alimentos é capaz de fornecer todos os nutrientes de que o nosso corpo precisa para crescer de uma forma adequada. Então, veja como ele é importante na vida da criança e na vida das pessoas, Porque uma boa alimentação enquanto criança se tornará um adulto saudável, Um adulto que terá uma vida equilibrada. Aí a gente vai observar aqui, entre esses nutrientes encontrados nos alimentos, então os nutrientes que a gente encontra nos alimentos, tem aqui na tabela as proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. As proteínas, as principais funções no organismo, o que ela faz, o que ela permite para o nosso organismo. A participação das multiplicações das células, permitindo o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Então, as proteínas, a gente observa aqui na outra tabela, ela está no grupo E. A gente pode observar quais esses alimentos que fornecem proteínas para nós. Então, é a carne bovina, o ovo, o feijão, o grão de pico, carne de peixe, soja e ervilha. Agora, o carboidrato, os carboidratos, eles fornecem a energia necessária para a realização de diversas atividades. Então, carboidratos está lá no grupo A, que é o pão, o milho, o macarrão e o arroz. As gorduras fornecem e armazenam energias. Então, as gorduras, elas têm aqui, lá no grupo F, carboidratos e gorduras.
chocolate, bala, sorvete, água, açúcar, manteiga e óleo. Depois as vitaminas, que ajudam no crescimento do corpo humano e na manutenção das células. Então as vitaminas estão lá no grupo B, vitaminas e sais minerais. Cenoura, abóbora, beterraba, tomate, alface, brócolis e repolho. E os sais minerais, que participam da constituição de uma de formação dos ossos, dos dentes e das células sanguíneas, além de auxiliar no funcionamento das células do corpo humano. Então veja aí a importância dos sais minerais. Então os sais minerais estão ali também junto da vitamina, das vitaminas. Também tem aqui junto os carboidratos, mamão, a laranja, a maçã, morango, a manga e a banana, certo? Então essa tabela aqui vem mostrar pra gente a importância da gente observar e entender melhor para que serve cada um deles, né? Algumas pessoas às vezes têm alguns problemas de saúde, então não pode ingerir algum desses alimentos, certo? Ou pode, mas em pequena quantidade. O ideal para que a gente viva bem, para que a gente tenha todos eles, é tentar comer no equilíbrio, nem de mais nem de menos, né? Não exceder em alguns que vai prejudicar o nosso corpo, né? Porque se a gente come demais, ele termina prejudicando a nossa saúde, certo? O que fazer? Amamentação. Amamentar é mais que fornecer alimento. É uma experiência transformadora e prazerosa entre mãe e filho. Nessa fase, a mãe oferece segurança e acolhimento, fortalecendo o vínculo com seu bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam exclusivamente amamentados até os 6 meses de vida. Nesse período, a mãe sustenta o bebê não só com seu leite, mas também com seu colo, seu toque e seu olhar. Mesmo antes de conseguir se comunicar, o bebê é capaz de compreender que a mãe está ali, enchendo-o de amor e cuidados. Logo nos primeiros dias após o parto, a amamentação é essencial para a formação do elo entre mãe e filho, ajudando a estabelecer suas rotinas e a irem se conhecendo. A saúde de ambos também se beneficia. Para a mãe, a mamada na primeira hora de vida estimula a contração do útero de volta para o tamanho normal. E para o bebê, traz os anticorpos do colostro, que ajudam em muito o desenvolvimento do seu sistema imunológico. O leite materno é um alimento riquíssimo, balanceado para a nutrição e o desenvolvimento do bebê, em todas as suas diferentes etapas de desenvolvimento. Durante a amamentação exclusiva, o bebê não precisa de nenhum outro alimento, nem mesmo de água. Para amamentar é preciso treino, pois nem a mulher nem o bebê nascem sabendo. Os primeiros dias são essenciais para o sucesso da amamentação. É um período em que a mãe e bebê estão se conhecendo e estabelecem suas rotinas. O jeito de segurar o bebê é fundamental. Ele deve ser mantido com o lábio inferior voltado para fora e o queixo tocando a mama. Outra dica é manter a calma. Mães podem ficar inseguras e ansiosas com medo de não conseguir cuidar do bebê, e isso pode influenciar na amamentação. Com orientação profissional, apoio familiar e troca de experiências com outras mães, a mulher percebe que seus temores são absolutamente normais, que as dificuldades da amamentação podem ser amenizadas e que seu vínculo com o bebê também é criado de outras formas, complementares à amamentação. Quando a criança completar 6 meses, a Organização Mundial de Saúde recomenda complementar aos poucos o leite materno com outros alimentos, como sucos e papinhas. Recomenda-se que a mãe procure um profissional de saúde para orientá-la sobre quais alimentos oferecer em mais essa etapa importante da vida do bebê. Então compartilhe esse vídeo, espalhe conhecimento, converse com seus amigos e colegas de trabalho sobre o que pode ser feito para dar apoio às gestantes e crianças de 0 a 6 anos. E cobre dos governantes atenção especial a essa causa. Uma sociedade preocupada com a primeira infância é uma sociedade que se importa com o seu futuro.
Conheça mais sobre o que acontece na vida das crianças e suas famílias nessa fase repleta de aprendizados. Assine nosso canal e veja outros vídeos clicando aqui ao lado. Você também encontra textos e mais informações na descrição do vídeo. Crianças, estou com fome. Vamos fazer um lanche, Dorinha. Podemos cozinhar aqui, não? Ah, claro! Que tal aproveitarmos para falar um pouco sobre alimentos? É uma verdadeira aula de saber e sabor. A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para suas funções vitais, incluindo o crescimento, o movimento e a reprodução. Cabe a nós equilibrarmos nossa dieta para obtermos uma alimentação mais saudável. Não reparem, eu estou em fase de crescimento. Podemos obter essa alimentação evitando excessos. As gorduras, por exemplo, possuem 9 calorias por grama. Devemos ter cuidado com as gorduras animais e com as ocultas, disfarçadas, que não percebemos ao comer. Existem muitas gorduras disfarçadas nas carnes, como nas salsichas e linguiças, nos presuntos, salames, etc. Qualquer alimento frito pelo menos triplica a quantidade de gordura contida nele. Então quer dizer que nós somos as vilãs agora, é? Há muita gordura no leite integral e seus derivados, como queijo, iogurtes, etc. As massas, tão nossas amigas, podem ser feitas com muita manteiga. Os molhos das macarronadas podem ser muito gordurosos. Oh, desculpe, acho que essa macarronada tem muita gordura. Do ovo, prefira a clara, pois a gema é bem mais gordurosa e tem colesterol. Se você gosta de doces, escolha as gelatinas e os doces de frutas, que não têm gorduras, como manteiga e margarina, leite ou ovos. Na sua rotina alimentar, coma de tudo. O prato típico do brasileiro geralmente é um bom exemplo. Arroz, feijão, salada crua, verdura cozida, com pouco óleo, um pedaço de carne, de preferência aves e peixes, e de sobremesa uma fruta. Faça um prato desses e veja como ele fica bonito e é muito mais gostoso. Uma alimentação equilibrada é aquela que fornece a quantidade suficiente de nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo e mente, mantendo a nossa saúde. Os nutrientes que todo ser humano necessita são as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e sais minerais, as gorduras, as fibras e a água. A sobremesa hoje será sorvete! Sabor tomate, uma delícia! As proteínas formam e regeneram os tecidos do nosso corpo, os músculos, a pele, o sangue, etc. Estão presentes em carnes, peixes, ovos, laticínios, feijões e sementes e nozes. Os carboidratos fornecem energia não só para as nossas atividades do dia a dia, mas também para os próprios processos internos do nosso corpo. Suas maiores fontes são os pães, cereais e raízes. Como o próprio nome indica, equilíbrio é a base da alimentação equilibrada. Nada de excessos ou radicalismo. O bom senso é um excelente guia na escolha da alimentação. Incluir alimentos variados, conhecer a origem do que come, armazenar e preparar os alimentos de modo a conservar seus nutrientes, tudo isso ajuda a manter uma alimentação equilibrada. É importante não exagerar, mas não é preciso excluir nenhum alimento. Uma das maneiras mais práticas de seguir uma alimentação equilibrada é orientar-se pela chamada pirâmide alimentar. Nessa pirâmide, que pode facilmente ser adaptada aos produtos encontrados em uma região ou aos hábitos de determinado povo, estão indicadas as quantidades adequadas de cada alimento. Consulte seu médico sobre as indicações da pirâmide e se são adequadas para a sua idade, grau ou atividade física e condições de saúde. Que tal começarmos desde já? Um lanchinho natural de cenoura é bem agora, não? Agora, após vocês terem visto o vídeo e a explicação, vocês irão responder na página 42 o primeiro quesito. Associe os nutrientes à sua importância ao corpo humano. Para isso, escreva na coluna da direita as letras correspondentes. Então, na esquerda estão aí
os nutrientes, e na direita estão a característica de cada um. Então, as características de cada um desses aí. Por exemplo, na letra A, né, a cor azul, carboidratos e gordura. Os carboidratos e as gorduras. Quais são? Participam do crescimento do corpo humano, a gente pode observar lá na tabela 40, tá aqui as funções, e na página 41 tá o exemplo desses alimentos. Então, os carboidratos, ele fornece energia para o organismo, não é isso? Aí você vai enumerar, vai colocar a letrinha aí, A, na terceira opção. E assim você vai fazer, tá bom? No segundo quesito, observe as imagens a seguir. Então, a gente tem aí macarrão com molho de tomate e manjericão, arroz, feijão, alface, carne de frango grelhado e tomate, certo? Qual das opções acima representa uma refeição variada? Então, variada a gente já sabe, né? Tá bem diversificada, tem várias coisas, tem vários alimentos. Então, você vai ver qual dessas duas estão corretas. Aí você vai marcar o X. Depois você vai justificar a sua resposta. Se você colocou a letra A, por que você acha que é a letra A? O que tem de variado aí? Na letra B, o que você observou que há de variação e de nutrição, né? A gente tem que ver que a questão é uma alimentação saudável, tá bom? E a letra B, classifique os alimentos presentes no prato que apresentam uma refeição variada de acordo com os grupos dos quais eles fazem parte. Então, depois que você observar qual é o prato, você vai descrever o grupo A, né? O grupo A é lá na tabela 41, né? Tem A, B, C, D, E, F. São os grupos. Então, você vai ver os alimentos que estão aqui e vai dizer qual é o grupo que ele pertence. Já está aqui A, B e E, já facilitou para você. Então, você vai lá no A, qual é o alimento que tem no grupo A que está nesse prato que você identificou como o prato, como a refeição variada, certo? Depois vai lá para o grupo B e observa. Pode ser que tenha mais de uma. Você vai observar lá no grupo B, que são vitaminas e sais minerais, quais são os alimentos que pertencem ao grupo B e está aqui na refeição variada, tá certo? Você vai colocar, pode ser que tenha mais de um, tá bom? Observem com atenção. Agora aqui na página 43, o terceiro quesito, você vai fazer uma lista dos alimentos que você comeu no almoço nos últimos 3 dias. Então, hoje, ontem e anteontem. Então, você vai observar quais foram esses alimentos e vai dizer a que grupo pertence. Por exemplo, hoje, digamos, você comeu arroz. Então, qual é o grupo do arroz? Aí você vai lá para a tabela na página 41, tem lá, pertence ao grupo A, carboidratos. Aí você coloca o grupo que ele pertence. Coloca o nome do alimento e o grupo, certo? Coloca arroz, tracinho B, que é o grupo B. E assim faz com os outros 2 dias, certo? Na letra A, contorne de azul o grupo de alimentos que você ingeriu em maior quantidade nesses 3 dias. E de vermelho, o grupo de alimentos que você ingeriu em menor quantidade. Então, digamos que você comeu mais alimentos do grupo A. Então, você vai contornar de azul. E o que menos você comeu, né? Se a gente puder observar, que é o F, né? Que é o F que tem as gorduras. A gente evitar comer tanto, né? Então, o grupo F você vai contornar da cor vermelha, certo? Então, você não esquece de consultar lá na tabela 41, aliás, na página 41, que tem as informações direitinho dos grupos. Na letra B agora, existe algum grupo de alimento que não fez parte de sua alimentação nesses 3 dias? E em caso afirmativo, que grupo é esse? Aí você vai ver, né? Qual foi o grupo que não foi incluído na sua refeição. Aí você vai marcar o X. Na letra C, você acha que sua alimentação durante o almoço nos últimos 3 dias foi variado e equilibrado, né?
foi equilibrado, nem foi demais para uma coisa, nem menos para outra. Aí você vai dizer sim ou não e justificar, certo? Você vai explicar como foi a sua alimentação. Na letra D, de maneira geral, o que você pode fazer para melhorar sua alimentação? Então você vai explicar como é que você deve modificar ou melhorar a sua alimentação, né? Para que você tenha uma alimentação saudável. A gente sabe que precisa ser hábito, né? A gente precisa criar o hábito de fazer e de procurar os alimentos mais saudáveis, não é isso? Porque a gente às vezes sabe que é bom, a gente sabe que é importante, mas a gente não pratica. Vamos para o mais fácil. Vamos comprar comida já pronta, enlatada, tá muito mais prático e mais rápido, né? Às vezes a gente pensa nisso, mas precisamos adaptar a nossa vida aos alimentos saudáveis, né? Porque a gente sabe a importância, a gente sabe o benefício que terá a gente começar a criar esse hábito saudável. Então você vai explicar aqui o que você pode fazer para melhorar, certo? Você vai dar algumas dicas, trocar alguns alimentos por outros, né? Você vai inverter, né? Colocar o F, por exemplo, o grupo F, que não é muito saudável, que são as gorduras, você vai tentar evitar, colocar elas como sobremesa, em pequena quantidade, né? E acrescentar naquelas que realmente vão dar energias, né? Que realmente vão fazer bem ao nosso corpo, certo? Pronto, as atividades são essas duas páginas, as outras duas para que vocês façam a leitura. Eu peço que vocês pratiquem a leitura, mesmo aqui na aula eu lendo e explicando para vocês, mas é importante que vocês leiam, porque você consegue memorizar e aprender melhor quando você treina a leitura, certo? Então é isso aí, pessoal. Não deixem de ler, nem de responder as atividades. E concluindo, no momento que você estiver concluindo, precisar falar com a professora, entre em contato, eu posso lhe ajudar, certo? E assim que você terminar, você envia para que eu faça as correções, tá certo? Então, pessoal, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!